Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana é historiador, já tem tema para a semana que vem. O Arthur quer que o Marcos lembre um acidente aéreo que aconteceu em 1962 no aeroporto de Vitória. Mas hoje ele vai atender outro ouvinte, que é o Padre Adelson. O Padre Adelson deu o dever de casa pra gente da semana passada. Exatamente. E o Marcos foi lá e trouxe hoje. Ele quer que a gente fale do Morro do Inhoá. Eu confesso que eu nunca ouvi falar Morro do Inhoá. O que você pode contar pra gente dessa história sugerida pelo Padre Marcos? Primeiro agradecer o Padre, boa tarde, Mário, nossos amigos aqui do estúdio, os ouvintes. Primeiro agradecer, né, o Padre Adelson pela sugestão, pedir para quem estiver ouvindo também, mandar pra gente, a gente já tem uma aí agora. Falta o bairro Barcelona, né, Dalber, a gente não fez. Barcelona já tá há meses aí, a gente não fez ainda, mas vamos fazer. E ele pediu sobre o Inhoá, né, Morro do Inhoá. Morro do Inhoá. E é uma região que poucos, assim, conhecem, entre aspas, acredito que quem mora ali deve conhecer com mais facilidade. E, na verdade, não é só Morro do Inhoá, é como se fosse uma região, né? Porque ele tem uma prainha. Eu não sei onde é. É ali, o Inhoá é o local que separa o Morro do Jaburuna da prainha. Próximo onde fica a escola de aprendizes da Marinha. Aquela região ali. E ela, inicialmente, primeiro, Inhoá é do Tupi-Guarani também, né? E algumas interpretações colocam como se fosse a tradução de pequena cobra ou centopeia, né? Fazem essa alusão que provavelmente eram os animais que tinham ali naquela região. E também acredita-se que faça uma menção a uma pequena preá que tinha naquela região. Então, o nome de um animal, né, que acabou dando o nome à região como um todo. E não é a Marinha e também não é o Parque da Prainha, tá no meio. Não, pega a Marinha um pouco. Pega um pouco na Marinha. Lá em Vila Velha, do lado da Prainha. Isso, as pessoas fazem um pouco de confusão com Jaburuna, mas não é o Morro do Jaburuna, tem o Morro do Inhoá e a Prainha do Inhoá. Sim. E depois pega parte da escola de aprendizes e depois vem a prainha. E essa região em si, Mara, as primeiras menções que a gente vê de pessoas antigas lá de Vila Velha, é que ela era, na verdade, uma pequena colônia de pescadores. Uma colônia de pescadores pequena, e com o passar do tempo, a menção que a gente tem, que é de um livro, peço perdão que eu esqueci o nome da menção, mas basicamente se colocam casinhas pequenas de pequenos pescadores que viviam uma vida tranquila, feliz, como se fosse realmente uma pequena colôniazinha ali relativamente afastada da concepção, né, de cidade de Vila Velha. E aí, quando chegou na década de 30, 40, né, até um pouquinho antes, eles foram desalocados, né, foram retirados ali, justamente para se construir a escola de aprendizes da Marinha. Então, aquela comunidade do Inhoá acabou sucumbindo. Quando a gente vai para a história, ali tinha uma fonte, que também era chamada de fonte do Inhoá. Era uma fonte relativamente grande, de águas limpas, né? E quem visitou a fonte do Inhoá foi Dom Pedro II. Foi daí que surgiu. Exatamente. E aí foi assim, uma magnitude tão grande ele ter ido ali, que por um tempo deixou de se chamar fonte do Inhoá e passou a ser fonte do Imperador. Será que tem ainda essa fonte lá? Não sei, particularmente não conheço. A fonte em si é bem difícil, né? Que passou por um esgotamento assim, de fontes naturais dessas regiões que eram mais urbanas. E aí eu trouxe, Mário, do livro Viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, do Levi Rocha, que ele cita, né? Desculpa, pode repetir. Levi Rocha. Levi Rocha. E ele faz uma análise da vinda de Dom Pedro II, que acontece em 1860, o Espírito Santo. Ele faz uma análise do diário dele, né? Que ele tinha um diário. E aí o Levi Rocha faz essa análise da passagem pelo Espírito Santo. Ele coloca que a comitiva passou pela fonte pública Inhoá e por algumas velhas casas coloniais, em cujas janelas algumas sinhás e mucamas espreitavam cheias de curiosidade. Dom Pedro II dirigiu-se à escola de primeira classe, regida pelo professor Firmino de Almeida e Silva. Já tinha escola da Marinha, então? Não, uma outra escola. Primeira classe é como se fosse primário, né? Ah, tá. Já tinha escola ali, então. Uma escola por ali. Regida pelo professor Firmino de Almeida e Silva, exarou na cadernetinha esta impressão. Aí já é Dom Pedro II escrevendo. Aula de meninos de Vila Velha do Espírito Santo. 13 matriculados, 10 de frequência.
Primeiro, ainda soletra para si, nada de gramática, só multiplica. Segundo, lê um pouco melhor, nada de gramática, só multiplica. Os mais adiantados, diz o mestre, que já saíram. O primeiro, há 2 anos e tanto, e o segundo, há quase 3 anos. A letra do professor não é boa. Sabem alguma doutrina e as rezas, o professor parece sofrível. A letra dos meninos é má. Olha Dom isso. Pedro II fazendo análise do colégio que ele passou ali próximo e viu, né, após visitar a fonte do Inhoá, que virou fonte do imperador. E aí mais para frente ele faz também uma observação que eu achei legal trazer, que é a seguinte: defronte da Vila Velha do Espírito Santo há uma ilhota de pedra chamada Ilha da Forca. Essa Ilha da Forca, Maria, era justamente de forca mesmo. Sério? Porque fazia parte da construção inicialmente colonizadora dos portugueses ter um local para essa punição. Né? Nossa, que maldade. E aí a forca representava isso. Inclusive, quem estuda esse recorte da história coloca que essa ilha não era tão usada porque, com o passar do tempo, eles usaram o pelourinho da cidade para se fazer esse tipo de castigo. Né? E era realmente muito, não só o negro escravizado, mas também o indígena, no sentido de punição para poder controlar qualquer tipo de situação, manifestação que fugisse do que eles colocavam como controle, né? E ele coloca perto da Ilha da Forca, perto da Ilha do Boi, a ilhota de pedra, que é a Ilha do Bode. Vindo, tornei a ver uma pedra no mar, onde... Você está se referindo na Ilha do Boi? E não, do lado da Ilha do Boi tinha a Ilha do Bode e a Ilha do Frade mais pra Mas a Ilha do frente. Boi já é em Vitória, então. Já em Vitória. E é o de Dom frente Pedro aí pra- escrevendo? Ou é Isso, Dom ele Pedro mesmo II, escrevendo? ele mesmo escrevendo. Olha isso. E aí, impressionante. vindo, tornei a ver uma pedra no mar, onde há uma cruz sobre um maciço de alvenaria. Por aí apareceram 2 corpos mortos. E há a legenda, e aqui a legenda ele quer dizer lenda, né? De Anchieta, vindo de Benevente, ter encontrado um viajante que ia para Benevente. E essa história é curiosa porque é o seguinte: o Anchieta, ele vinha de canoa lá de onde hoje é Anchieta para cá, né? Que na época era Benevente. E aí ele encontra com Manuel Davide, que ele era proprietário de um sítio ali onde hoje é Piratininga. E aí eles conversam e tal, e eles falam bem assim: pô, quando vai ser a próxima vez a gente vai se ver? Aí eles Isso, falam, Anchieta e Manuel. isso, Anchieta e Manuel conversando. Aí o Anchieta fala: vai ser exatamente aqui, nesse lugar. E aí passa um tempo e esse Manuel reencontra Anchieta porque ele está passando de barco, para nesse determinado lugar e ele vê o cortejo fúnebre de Anchieta passando para ser Nossa. sepultado no Vaticínio, hein? então Colégio de Santiago, que depois vinha ser o Palácio Anchieta, né? E aí ele cita, né, essa lenda, e essa pedra... Dom Pedro conhecia a lenda. Conhecia ele essa história. conheceu, ele registrou essa lenda, né? Que provavelmente devem ter Contaram pra relatado para ele isso. E essa cruz, né, que ficava também sobre o Inhoá, ela é relatada num livro também sobre Vila Velha, que é os irmãos José Luiz Serrano Schneider e Maria Helena Schneider Bastos Vieira, que moravam na região da casa, que seus pais, ao lado do sul dessa grande pedra, afirmam o seguinte: até a metade deste século existia no cume dessa pedra uma grande cruz de madeira com inscrição que assinalava a data e o nome da missão religiosa que visitava o convento de Nossa Senhora da Penha. Dado o seu tamanho, não devia ser entregue no recinto da igreja do convento da Penha. Então ela era tão grande que ela teve que ser colocada nessa pedra lá no Inhoá. A grande cruz foi ali deixada, sendo dedicada a santo e oferecida à cidade em testemunho público pela graça alcançada. Para bem protegê-la, foi construída uma grade de ferro trabalhado, fixada em 4 pilares de alvenaria, encimados por capitéis e espaçados cerca de 2 metros entre si, enquadrado e devidamente caiado. Nos primeiros anos da década de 50, a cruz tombou por falta de conservação e não foi mais reerguida. Então essa cruz do Inhoá ficou como uma grande referência. E hoje, para quem quiser assim visitar o local, ter uma referência do que era aquilo ali foi instalada a primeira fábrica de sabão do Espírito Santo, que é onde tem as ruínas, que para quem é de Vitória consegue ver, quem está ali em Jesus Nazaré, principalmente ali na praia, consegue ver do outro lado algumas ruínas. Ali foi a primeira fábrica de sabão, que aí Olha se isso, coloca gente. que por um tempo os herdeiros, né, não quiseram tocar essa atividade de fabricação de sabão. E aí a fábrica foi colocada em abandono, depois se tornou depósito de materiais explosivos. E na Segunda Guerra Mundial como depósito de areia monazíticas, que vinha de outros cantos do estado, principalmente Guarapari, e aqui era exportado, né, para fora do país. Foi por um tempo também um porto de sal, de onde saía sal, e hoje estão lá só as ruínas dessa região, que foi o Inhoá.
em Vila História Velha. interessante. Ô, Marcos, tem muita gente participando. Marinês, é onde a gente chamava de Prainha da Glória? Não, Não, Prainha acho da que é Glória bem é. longe. Prainha da Glória não é tão longe não, mas não não era é. ali não. É. Sandra, boa tarde, professor. Meus avós maternos moravam em Ioá. Conheci esse nome porque mamãe tinha belíssimas lembranças Aí, viu? dessa região. O George, o professor Levi Rocha, foi um dos grandes historiadores do Brasil. Isso. Tem obras muito interessantes. É uma das personalidades da cultura capixaba. Saudoso mestre. Exatamente. Fala o George sobre o Levi Rocha. Agora, tem um documento como esse, né? Um diário do imperador. Do imperador. Muito interessante. Muito interessante. E as E esse... impressões super sinceras dele. Né? E você Da viu? escolinha lá do Inhoá. É, do professor. porque você vê como é que são as coisas. Ele deve ter feito assim, pô, isso aqui é um diário meu, ninguém vai saber mesmo, vou escrever. E depois que ele morre, O tornou-se público. Fernando Henrique Cardoso também escreveu diários e depois publicou. É. 2 livros, não me Mas engano. aí ele teve a oportunidade de dar uma editada, né? Ver Imagino. que ia. Imagino. O legal dessa obra, Mário, é o seguinte, que ela está disponível de graça no Olha aí, PDF. gente. No... Quem quiser, então, ter acesso a... Isso aí, no essa site do Arquivo história. Público do Espírito Santo, você abre PDF. E ele tem até, inclusive, um registro de uma casaca. Ele passou, ele viu uma banda de congo sendo tocada e ele registra uma casaca. Então, Imperador. Dom Pedro II. Que legal, gente. Olha aí. O padre Adelso, que sugeriu o tema, mandou um áudio com informação boa pra gente. Fala, Opa. padre. Ei, Mário. Boa tarde, professor. Então, a fonte do Inhoá, ela ainda existe. Ela só está abandonada no meio da mata. Quando eu servia na escola de aprendiz, aí no Espírito Santo, até 2023, houve uma tentativa da Marinha, da escola, juntamente com a Secretaria de Cultura, de revigorar aquele espaço, né, restaurar, abrir para visitação novamente, mas parece que o projeto não vingou. Mas a fonte ainda está lá, ainda tem água, é bem escassa, né, bem menos a quantidade de água que tem, mas a fonte ainda está lá, só que está abandonada no meio da mata. Obrigado, padre Adelso, pela sugestão e pela complementação aqui do comentário do professor. Inclusive, essa fonte, na época, quando Dom Pedro II passa e registra, cria-se, né, uma visibilidade maior em cima dela e fizeram uma canalização que daria um chafariz na Praça Matriz logo ao lado, né? Mas, infelizmente, você vê como a história está aí jogada e pouco Podiam... restaurada, digamos. Mas talvez no meio da mata seja o melhor lugar para fonte. Também, né? É exatamente isso. Você vê a fonte da Capixaba hoje, que ficou um lugar acessível, a gente já não tem tanta, né, mais acesso. Mas faz parte da nossa história. Histórias do Espírito Santo. Então aí, pra gente ver. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado Eu que mesmo. agradeço. Semana que vem, Arthur, então ele pode falar de acidentes aéreos como esse de 62, que marcou a vida de muita gente. Isso O aí. próprio Juliano, nosso ouvinte, Juliano Locatelli, tá lá no YouTube. Eu acho que ele já tá na expectativa também pelo quadro da semana que vem, que ele falou assim que ele tem essa memória aí, porque com relação à queda do avião, foi 62, a avó dele falava sobre isso, e que inclusive ela tinha alguns conhecidos nesse episódio aí. Então, Juliano já tá comentando com a gente, já fica a dica também, o comentário dele pra semana que O vem. meu pai conta isso, que eles viam um pedaço de corpos. Que loucura, do aeroporto. Bom, o Marcos vai detalhar melhor acidentes aéreos. Não que a gente queira ter um ar fúnebre assim, trágico, mas faz parte da história. Faz parte da história. Faz parte da história. Toda segunda-feira, tá, gente? Marcos Vinícius Santana, aqui no CBN Cotidiano. E para quem depois quer ouvir novamente, talvez não consiga acompanhar todo o quadro com o professor Marcos, Mário, fica disponível lá no nosso site, no cbnvitoria.com.br e também em podcast, é só procurar lá, Histórias do Cotidiano, que é bom que dá para ouvir depois com calma, ouvir novamente, compartilha E com os tem o amigos. Instagram também do Marcos, já vai falar, Marcos? Antes, o Marcelo Menezes está dizendo que, olha, recentemente no Inhoá tínhamos Nuke Beach, pista de dança, muito legal. No Inhoá. Já não existe mais, mas é a lembrança do Marcelo. Marcos, quem quiser acompanhá-lo fora da Rádio CBN, como é que faz? Santana, Marcos Vinícius, Marcos com U, grava vídeos sobre a história do Espírito Santo, histórias parecidas com essa, sobre a nossa cultura popular, nossa história no geral. Bacana, amigo. Obrigado, hein? Eu que agradeço, até semana que vem. Tá aqui.